Obrigado, João. Bem, boa tarde a todos, todas. E é uma satisfação estar aqui hoje, nesse dia, né, que culmina o anos de trabalho do João. E é uma satisfação assim especial de ter essa defesa de tese com essa banca, né, em que os participantes foram também protagonistas, muitos deles, né, principalmente o Ney Robinson, e nós estamos vendo aqui também o Paulo Tupinambá, e o professor Bevilacqua, que está na origem, assim, no DNA da ideia de fazer essa tese, isso é contado na tese, e também enorme satisfação de ter aqui a Nádia, Isabel, querido Eduardo, né, que tem um interesse todo especial aí nas relações de tecnologia e indústria. E, então, nós vamos prosseguir com a defesa, né, da tese do João Sérgio dos Santos Assis, né, que é intitulada Sucesso/Fracasso. Né? O título já indica essa diluição da ideia dicotômica de uma coisa ou é fracassada ou é bem-sucedida, né? Sucesso, fracasso de um produto tecnológico, um robô no Brasil nos anos 1980. O João planejou uma apresentação de 40 minutos, né? Então ele vai fazer essa apresentação e aí depois, então, a gente passa a essa iteração com a banca. Tá? Pode, então, começar, João. Ok, deixa eu só preparar aqui o ambiente aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Eu só pedia... Ney, você podia fechar seu microfone para não ter alguma interferência aqui durante a... Ok. Então tá. Então eu vou começar aqui a compartilhar a tela. Deixa eu colocar uma outra coisa antes de... Enquanto ele está fazendo o compartilhamento de tela. Eu estou usando um software chamado Prezi para fazer a apresentação. Quem quiser olhar a apresentação diretamente no Prezi, pode... Eu vou colocar aqui no chat o endereço da apresentação. Eu tenho... Quer dizer, uma das características do compartilhamento de tela é que aqui a minha tela do Google Meet, eu não vejo o que eu estou apresentando. Então, eu espero que vocês estejam podendo assistir já. Eu estou vendo aqui do lado que parece que sim. Sim. Então, está aqui no chat, está a tela, tá o endereço da apresentação, se alguém quiser ir lá. Existe a permissão a possibilidade de fazer a apresentação diretamente lá pelo site, e vocês poderiam seguir, mas eu preferi fazer aqui porque com compartilhamento de tela, para não sobrecarregar realmente a rede. Bom, isso são prés, eu ainda não comecei propriamente a minha apresentação. Eu já aviso aqui. Defesa de teste não é assim, né? Não, eu estou procurando. Eu vou botar um cronômetro aqui também, quer dizer, só eu estou vendo, para eu ter uma noção do tempo que eu estou gastando. Eu posso te ajudar, Antônio. Se você quiser, eu te aviso que com 30 minutos, ou com 20, com 30. Não, eu tenho um sitezinho de cronômetro aqui que eu posso acompanhar por ele. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha nele aqui. Bom, acho que já estou pronto para começar.
Tá ok? Pode começar? Ok, dada a largada. Então, tá bom. Então, boa tarde. Eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de doutorado, intitulado Sucesso e Fracasso em Produto Tecnológico, um robô no Brasil dos anos 80. Queria começar agradecendo a participação, a presença de todos aqui, todos que eu convidei, que vieram aqui para prestigiar essa apresentação, particularmente aos membros da banca, que se dispuseram a participar dessa defesa, e um agradecimento particular ao Paulo Tupinambá, que é um personagem muito importante dessa história, mas também agradecer pelas entrevistas, a disposição dele para participar das entrevistas e depois para olhar as transcrições e tudo. Foi muito obrigado, realmente. Também quero fazer um pequeno desvio aqui para fazer também incluir dois agradecimentos que eu acabei omitindo no trabalho final, mas que foram duas pessoas que foram importantes para esse trabalho também. Um deles é o José Fábio Marinho, que foi a pessoa que me convenceu ou apresentou para mim a ideia, me convenceu a procurar o Ivan para fazer o doutorado. A outra pessoa é o Luiz Antônio de Farias, que foi a pessoa que serviu de intermediária para eu contactar o Ney Robson, que também é um personagem bastante importante dessa história aqui. Bom, vou começar falando, então, sobre meu referencial teórico. Começo aqui pelo Aircraft Stories, que é um livro do John Law, que ele descreve como sendo histórias a respeito de um avião, mas que, na verdade, é uma discussão sobre a forma de contar a história sem incorrer nos problemas de uma grande narrativa. Ele tem a forma que ele prefere, que ele acaba colocando lá, que é a forma de uma colcha de retalhos. Eu optei por outra forma. Eu prefiro que a minha história seja como um rizoma, que é um conceito introduzido introduzido por Deleuze-Guattari. O rizoma ele é uma raiz onde é difícil você determinar onde é que ele começa e onde ele termina. E aonde ele não tem um centro, um núcleo, assim. Cada ponto dele, ele pode ser um centro, um núcleo, ou a raiz toda como um todo. Então é assim que eu pretendo essa história que é o objeto desse trabalho. Outro texto importante é um capítulo do livro The Law of the Markets, do Michel Calon, que escrito por Beigal, que ele aborda que uma história, muitas vezes, ela é contada em uma determinada perspectiva, mas que é necessário todas a inter-relação entre todas as perspectivas para a gente poder compreender a história. Outro referencial importante aqui é o Aníbal Quijano, e o seu conceito de colonialidade do poder, que vai estar presente ao longo desse texto muitas vezes. E, por fim, o Bruno Latour, que não se limita a duas influências no meu texto como referência teórica, mas eu selecionei essas duas aqui só para dar uma ideia também da forma como esse trabalho foi desenvolvido. A primeira aqui é um trecho do Ciência em Ação, onde ele fala que ele, olhando uma placa do VAX, ele conseguia enxergar nessa placa a estrutura da Digital, quer dizer, mostrando a Digital, a empresa que criou o VAX, mostrando a interligação entre esses atores daquela história. E a outra é a questão de seguir os atores. Quer dizer, que não basta a gente olhar um objeto depois de pronto, pelo que ser falado sobre ele depois de pronto, mas que é importante a gente acompanhar o desenvolvimento desse objeto. Isso é um símbolo quer dizer, isso está muito ligado à teoria Torrede, cujo símbolo são essas formiguinhas aqui,
que eu também vou colocar ao longo da minha apresentação como uma ideia do estar seguindo os meus atores. Bom, o trabalho dessa tese, ele começa no que eu estou chamando aqui de primeira história. Ela foi contada a mim pelo meu orientador, o Ivan, e ele me conta a história me contou uma história sobre uma reunião ocorrida na UFRJ, onde o professor Bevilacqua, que está aqui presente, fez uma pergunta ao presidente da FINEP. E nessa pergunta, ela vinha embutida uma história. Quer dizer, ele falava de um robô que havia sido desenvolvido pela COP, projetado pela COP, para uma empresa brasileira com financiamento nacional. Esse equipamento ficou pronto, a empresa foi vendida para uma empresa estrangeira que agora exporta o robô para o Brasil. A pergunta, essa história em si, ela tem uma série de lacunas e ela despertou em mim uma série de perguntas, uma série de questionamentos que eu mencionei no texto da tese, mas também está mencionado lá que eu, como não posso abarcar tudo, ou não posso me propor a responder, eu tenho que limitar o escopo desse trabalho, eu me limitei eu selecionei 3 perguntas para que eu busque ver resolvida no trabalho. Quer dizer, a primeira é, será essa uma história comum? A segunda pergunta, em que condições o país opta por desenvolver tecnologia? E a terceira é por que abandona a tecnologia desenvolvida para uma outra estrangeira? Eu posso dizer que é o seguinte, que essa história, antes de eu ter escolhido essa história como tema da minha tese, eu posso dizer que é a história que me escolheu. Isso tem muito a ver com o meu lugar de fala. Eu trabalho há 30 anos no Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, desenvolvendo software, e eu participei, ao longo desse tempo, de diversos projetos com distintos graus de difusão. Eu faço uma lista aqui desses projetos e com, entre parênteses aqui, quem se utilizou esses programas que foram desenvolvidos. A instituição que eu trabalho, o NCE, também desenvolveu diversos projetos que viraram ou poderiam ter virado produtos comerciais. Então, esse tipo de situação, de desenvolver um projeto e querer saber para onde, o que vai ser feito desse projeto, isso faz parte da minha história. E também o robô Tatuí, o robô que eu vou abordar aqui, ele também se confunde com a minha própria história, de certa maneira. Eu entrei como estudante para a UFRJ em 1984, pouco tempo depois eu comecei a trabalhar na NCE, e enquanto essas coisas que eu vou narrar aqui aconteciam, eu estava ali do lado, elas estavam acontecendo do meu lado, e muitas vezes eu não sabia do que estava acontecendo, mas ela, de certa forma, ela faz muita parte da minha história. Bom, dada essa primeira história cheia de lacunas, fui tentar preencher essas lacunas de alguma maneira. Antes de procurar as pessoas que estariam envolvidas nessa história, eu fui pesquisar para descobrir sobre isso. E, depois de muita busca, acabei descobrindo uma publicação da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Era uma publicação sobre empresas com destaque em inovação, que tinha um capítulo dedicado à Petrobras, e nesse capítulo, particularmente dedicado ao PROCAP, que era o Programa de Capacitação de Águas Profundas da Petrobras. E nesse capítulo sobre a Petrobras, tinha um quadradinho contando a história de como a Petrobras investiu numa pequena empresa para produzir o primeiro robô submarino do Brasil, que esse robô substituiria mergulhadores em profundidades superiores a 400 metros. Essa história contava ainda que a Consub foi criada em 83 e vendida para uma companhia norueguesa 18 anos depois. Então, dessa maneira que eu cheguei até esse robô submarino, que não nasceu com esse nome, mas rapidamente ganhou o apelido de Tatuí, e eu coloquei aqui diversas imagens representativas desse robô. Bom, então passamos então para a questão. Essa é uma história comum, ou era uma história comum? Então, uma coisa que eu descobri rapidamente é que a primeira história, aquela história que foi contada na reunião, ela era sobre outro robô. E então, agora eu estou deparando com 2 histórias semelhantes que ocorreram no intervalo de 30 anos, o que para mim já pareceu um indicativo que realmente talvez essa fosse uma história comum. E, por opção, resolvi seguir o robô Tatuí. Agora, na parte, eu vou mergulhar na própria minha maneira de contar a história,
Então, eu vou usar aqui o subtítulo do livro do Aircraft Stories, que é Decentering the Object in Technoscience, quer dizer, descentralizando o objeto na tecnociência. Quer dizer, que em vez de focar inclusivamente no robô ou no objeto, eu, na verdade, vou percorrer essa rede de relações, atores, interesses que configuraram esse robô, que fazem parte dele, e que transformam, definem uma multiplicidade, quer dizer, esse robô como uma multiplicidade, ou seja, que é uma frase que é utilizada pelo John Law e pela Anne Marie Moll, que é mais que um e menos que muito. Esse seria o meu objeto. Eu vou utilizar essa forma do rizoma na hora de contar essa história, mas, eventualmente, vamos ter uma ordem cronológica aqui que ela é meramente acidental. O rizoma permite, na verdade, que a gente alterne essas ordens. Inclusive, quem leu a tese vai perceber que eu não estou contando aqui as coisas, ou não estou fazendo a apresentação na ordem com que as coisas aparecem na tese. O meu tempo que eu estou limitando essa tese, ela vai falar basicamente de coisas que aconteceram entre os anos 70 e os anos 90. Mas eu não estou limitado a esse período de tempo eu vou precisar fazer outras incursões em outras épocas para falar, continuar contando essa história do robô. Então eu volto primeiro, um ponto que eu encontrei foi a década de 30, onde eu percebo que começam a se cristalizar no país dois projetos nacionais. Eu estou aqui entre aspas, porque não são propriamente projetos. São, na verdade, o que eu chamei de projetos nacionais são objetivos, mobilizadores de setores da população. Esses objetivos vão mobilizar a população durante um tempo e, eventualmente, param de mobilizar no momento em que ou são concluídos, ou atingem seus objetivos, ou eles são abandonados, simplesmente. São dois projetos distintos, eu senti a necessidade de chamar de dois projetos distintos, porém eles têm muitos pontos em contato. Botei aqui uma série de acontecimentos que ajudaram a configurar esses projetos nacionais, participaram da configuração. Eu vou dar destaque aqui só aos atores que têm uma importância nisso, que talvez tenha sido o primeiro grupo a se preocupar ou se engajar nesses projetos nacionais, foram os militares, as Forças Armadas. Mas, quer dizer, por conta do protagonismo que houve durante todo o século XX dos militares no Brasil, isso deu muita força a esses projetos. Eu pulo aqui, então, ao momento que a Petrobras é criada, e então, num momento que ela é criada, a Petrobras ela seria para apenas fazer a exploração do petróleo no país. Mas quem pensaria na política de petróleo era o Conselho Nacional do Petróleo. Só que, pouco a pouco, a Petrobras foi acumulando também essa definição da política nacional do petróleo. E ela influiu com a formação de técnicos, a produção de equipamentos e a capacitação de fornecedores para ela. É mais ligado ao Projeto Nacional da Industrialização, essa questão da substituição das importações, que é mas também ficou muito ligado com o projeto do petróleo. E ele é muito importante também nas coisas que a gente vai falar sobre aqui. Por fim, a partir da década de 60, a gente, na dificuldade de encontrar petróleo em terra, a Petrobras começa a procurar petróleo no mar. E a gente tem também, na década de 70, as chamadas crises do petróleo, que também tem bastante influência nessa história. Bom, chegamos então assim na década de 80, e começa a ver esses projetos nacionais começam a entrar em xeque, principalmente
quer dizer, muitas coisas estão acontecendo que levam a isso. Uma delas é a redemocratização do país, que tira um pouco o poder dos militares. Os militares não se afastam totalmente, mas eles vão paulatinamente perdendo algum grau de influência nisso. Também o país enfrenta uma terrível crise econômica, e enquanto esses projetos nacionais vão ficando um pouco apagados, a estabilização da economia ela ganha prioridade e vai se impondo em cima disso. Existe também uma outra coisa que não está escrito aqui, que é os projetos nacionais também, nessa altura, eles atingem seu ponto de maior sucesso. Tanto a industrialização, o período de maior participação da indústria na economia é justamente o ano de 86, quanto o petróleo também. É nesse momento que acontece, a Petrobras começa a encontrar grande quantidade de petróleo no que era chamado na época de águas profundas. Isso coloca uma seguinte situação que foi descrita no artigo de um jornal da época, que eram duas notícias, uma boa e outra ruim. A boa notícia é que estava no horizonte do possível agora, a autossuficiência do petróleo. Sempre o Brasil produziu petróleo, mas numa quantidade pequena, até aquele momento. Então, naquele momento, eram grandes reservas de petróleo e a autossuficiência se tornava possível. E a outra é que não havia tecnologia para explorá-lo, em lugar nenhum do mundo. Então, isso que era o ponto de maior sucesso também do Projeto Nacional do Petróleo, ele causa um problema também, ele vem embutido com um problema. E nessa época acontece também o chamado contra-choque do petróleo, e o preço do petróleo despenca. Justamente em 1986, esse preço despenca, e há uma controvérsia sobre os investimentos da Petrobras. Alguns defendiam que a Petrobras devia aproveitar o preço baixo e importar petróleo, parar de continuar procurando petróleo e importar esse petróleo. Por quê? Porque os investimentos iam garantir que aquela grande quantidade de petróleo fosse ser explorada, mas antes disso, muito dinheiro se teria que ser investido, e aí tem a questão da crise econômica que tanto ajuda quanto atrapalha nessa controvérsia. A controvérsia acabou se resolvendo, e a Petrobras ela cria, mais ou menos sem muito alarde, o chamado Programa de Capacitação de Águas Profundas. No texto eu falo que durante os anos 80, para o público em geral, esse programa não existia. Ou seja, esse nome existia para outras coisas, não para o programa da Petrobras. As pessoas falavam, sim, durante a controvérsia, sobre investimentos em exploração, e muitas vezes falavam sobre os projetos sem dizer de onde a qual programa eles pertenciam. O Procap era uma carteira de projetos, cerca de 110 projetos. Esse número não é muito certo nem pelas pessoas que estiveram diretamente envolvidas nesse projeto, nesse programa, e não era muito certo também porque havia reavaliações anuais. E nessas reavaliações, os projetos eram criados, encerrados e às vezes juntados. O robô submarino era um desses projetos, e tem um trechinho aqui que eu coloquei. O Procap começou em 1986, e tem um trecho que eu coloquei aqui que foi logo do início do Procap, que é um texto de propagandístico da Petrobras, mas que ele mostra qual é o interesse envolvido na criação desse programa. Eu vou pular agora, não vou falar sobre isso especificamente, porque eu vou falar logo a seguir. Então, tem essa questão das águas profundas. O que eram águas profundas nessa altura? Eram considerados áreas abaixo de 300, 400 metros, eram consideradas águas profundas, que eram águas até aquele momento onde não se explorava petróleo. Eu falei anteriormente que não havia tecnologia disponível no mundo, o que não é totalmente correto. Essa tecnologia existia, mas ela era muito cara, e ela era utilizada principalmente em aplicações militares ou científicas, porque era quem tinha dinheiro para fazer um equipamento para ir a profundidades muito maiores que 300 metros, às vezes até mais de 1.000 metros, 2.000 metros, mas eram equipamentos caríssimos, eram feitos especificamente para aquelas
situações e não eram viáveis para serem utilizados numa aplicação comercial que visava lucro. Então existia essa barreira dos 300 metros, só que esse número 300, ele só ficou estabilizado muito recentemente. Na época, não era muito claro qual era essa profundidade máxima onde o mergulhador poderia ir. O ambiente do fundo do mar é um ambiente muito hostil, mas a barreira dos 300 metros ela não é uma barreira somente biológica, ela é uma barreira também econômico-social, como está descrito no meu texto. E nessa altura, como essa barreira não estava muito clara ainda, tem notícias de mergulhos profissionais que foram feitos até a 500 metros de profundidade. Mas como essa barreira não estava muito bem estabelecida, se discutia muito bem como ia ser superada essa barreira dos 300 metros. Então, eu listei aqui, eram as principais opções de superação. Um deles era a modificação do humano, modificação da própria respiração do humano para ele poder atingir essas profundidades. Isso foi testado durante muito tempo, e até a década de 90 foi quando eles bateram o recorde mundial de profundidade, que foi de cerca de 600 metros, mas foi num mergulho simulado. Quer dizer, não foi em condições de fundo do mar, foi em condições de laboratório. Existiam também estratos atmosféricos, onde o humano vestia um submarino. Também foi uma tentativa que se fez na época. Havia submarinos tripulados, que eram pequenos submarinos, mas também se testou muito. Mas o que acabou se consolidando como opção melhor foram os robôs submarinos. Só que em 86 isso ainda não era muito claro. Ainda existia uma tendência muito forte para isso, mas isso não era muito claro ainda. Isso foi se consolidando até o final dessa década, principalmente por causa dos avanços da eletrônica, que acabaram implicando num barateamento dos custos de produção desses equipamentos. Junto com isso, esses robôs também estavam bastante em evidência, principalmente pela notícia sobre resgates que estavam sendo realizados com esses equipamentos, resgates no fundo do mar, e as expedições que localizaram e visitaram o Titanic, que tiveram muita divulgação na mídia. Particularmente, ficou muito famoso o Jason Jr., que era um robozinho parecido com o robô dessa tese, que é parecido com o robô Tatuí. Era um robô de observação também, e ele entrou, na segunda expedição, ele entrou nos restos do Titanic e trouxe fotos e vídeos que foram muito divulgados. Eu vou dar aqui uma leve... eu não vou acompanhar passo a passo o que eu coloquei aqui, mas que boa parte do meu trabalho é seguir o oceanógrafo Paulo Tupinambá na trajetória dele. Nessa primeira parte aqui eu vou falar da trajetória dele até ele se transformar no empresário. Não vou aprofundar em cada ponto desse, mas é importante falar que essa mudança dele da academia para se tornar um empresário começa a partir de um choque de culturas epistêmicas. E esse choque ocorre porque ele trabalhava no Instituto Oceanográfico da USP, e lá no Instituto eles eram voltados principalmente para as questões da oceanografia. Eles eram um pouco avessos a se envolver com outras coisas relacionadas com a oceanografia, mas que envolvia a produção de equipamentos, configuração de equipamentos e tudo. Por conta disso, Tupinambá foi para a instituição que é o Woods Hole Institution, que por acaso é a instituição que alguns anos depois, criou o robô Jason Jr. e patrocinou aquelas expedições ao Titanic. Lá no Woods Hole, ele teve contato com outro tipo de cultura, diferente daquela cultura do Instituto Oceanográfico, onde lá eles tinham um departamento de engenharia, onde eles produziam os equipamentos deles, projetavam esses equipamentos, configuravam de acordo, e os pesquisadores tinham familiaridade de transitar entre esses diversos ramos lá do conhecimento. Quando ele volta para o Brasil, que volta para o Instituto Oceanográfico, ele tem uma chance de
colocar em ação essa visão que ele teve lá e participou desse desenvolvimento de um batiscafo, que era um objeto para poder atingir também o fundo do mar. Mas, terminado esse projeto, ele resolveu passar para a iniciativa privada, onde ele poderia desenvolver essa sua os interesses dele de forma melhor. Então ele vem para o Rio de Janeiro para uma empresa inicialmente para uma empresa chamada Subaquática Engenharia, e ele começa a fazer a nacionalização de equipamentos de mergulho. E é onde ele começa também a fazer os primeiros trabalhos para a Petrobras, e nessa empresa ele cria a Consub, que vai se separando da Subaquática Engenharia e se tornando uma empresa à parte. Então a gente já está chegando. Quer dizer, isso teve esses desenvolvimentos que a gente vai tratar aqui, e chegando mais ao fim da década de 80, eu chamo a atenção aqui porque aqueles projetos nacionais vão se desestabilizando. O que vai acontecendo é que a crise financeira, a crise econômica, ela se mantém, vai se aprofundando, e ao mesmo tempo em que chega a um país influências de teorias econômicas neoliberais e a financiarização, coisas que já vêm acontecendo nos países mais desenvolvidos, mas que, por conta da crise econômica, elas vão penetrando na nossa economia. Nesse período, começa também a ser colocado de lado a política de substituição de importações, e uma coisa que é muito importante para essa história que a gente está contando é que não só o Brasil estava desenvolvendo a sua tecnologia para águas profundas, mas outros lugares também. Então, vai chegando ao final da década de 90 e já havia tecnologia no estrangeiro que poderia ser importada para isso. No início da década de 90, o Brasil começa a aderir ao chamado Consenso de Washington, que era um conjunto de medidas que eram propostas, que prometiam aos países em desenvolvimento, países que se elas fossem implementadas, permitiria aos países em desenvolvimento se transformar em países desenvolvidos. Isso é o que se dizia na época. Então, entre essas medidas, a abertura comercial, uma ênfase numa eficiência, que eu coloco aqui entre aspas, porque eficiência é um conceito muito vago e ele era propositalmente colocado vagamente isso, mas que em economia, basicamente, isso significa, principalmente nessa época, significava lucratividade. Também ganha força essa questão da terceirização, e essas ideias elas ganham um grande aliado quando, a partir de 1990, início de 1990, assume um governo no Brasil que encampa essas ideias e começa a colocar que os produtos brasileiros são muito atrasados, que a gente tem que se abrir aos produtos estrangeiros para vencer esse atraso. E um termo que é criado nessa época são as carroças. Inicialmente é um termo aplicado aos automóveis, mas que rapidamente se tornou um sinônimo, naquela época, de todos os produtos brasileiros. Então eu coloco aqui, usando aquele conceito do Aníbal Quijano, que enquanto alguns anos antes aquela colonialidade do poder ela estava um pouco que adormecida, ela volta com toda a força a partir dessa época. Então chegamos nesse momento aqui ao final do PROCAP. O PROCAP, ele, na verdade, teve 3 edições. O primeiro PROCAP ocorreu entre 86 e 1992, quando foi apresentado o relatório final. A partir da segunda edição do PROCAP, mas, de certa forma, ele foi considerado um sucesso dentro da Petrobras, tanto que eles continuaram a fazer isso. Então, eles tiveram 2 outras versões, que foi o PROCAP 2000 e o PROCAP 3000. E aqui no meu trabalho eu vou me limitar a falar desse primeiro PROCAP, que eu vou chamar simplesmente de PROCAP. E 2 coisas aconteceram no relatório final do PROCAP. A primeira delas, o que eu notei, foi que o Tatuí desapareceu, o robô Tatuí desapareceu do relatório final. Não é mencionado mais esse projeto. Mas não foi só o Tatuí que desapareceu. Também desapareceram o Brasil e o interesse nacional.
E eu ilustro isso aqui com dois documentos, um de 88 e outro de 92. Os dois fazendo uma descrição do PROCAP. Esse de 88 é aquele que eu coloquei anteriormente, que é um texto de divulgação do PROCAP, onde ele fala que o PROCAP visava maximizar a capacitação tecnológica nacional. E as tecnologias desenvolvidas, elas buscavam ser mais convenientes para a Petrobras e o país. Em 92, no relatório final, desaparece essa capacitação tecnológica nacional e agora é capacitação tecnológica da companhia. Essas tecnologias convenientes para a Petrobras e o país se transformam na Petrobras alcançando suas metas empresariais. Passo, então, para uma terceira história. Que essa história foi publicada em 2004 por dois economistas chamados André Furtado e Adriana Freitas. Essa história aqui, ela foi feita a partir de um projeto que era chefiado pelo André Furtado, que ele estudou os PROCAPs desde 1994, que ele começa esse estudo dele, até mais ou menos essa época de 2004. Então, duas coisas eu tenho que falar a respeito dessa história. A primeira é o seguinte, é que como a gente percebeu das transparências anteriores aqui, do que eu falei anteriormente, o PROCAP mudou ao longo desse tempo. Não só o PROCAP, mas o país mudou e a rede que ligavam a Petrobras ao desenvolvimento e a tecnologia também mudou nesse tempo. E o Furtado e Freitas, eles estão escrevendo esse texto aqui já dentro de outra rede, eles estão imersos nessa nova rede, então a visão deles é diferente da que alguém poderia ter em 1986. A outra coisa que eu tenho que ser justo também é que o trabalho deles era sobre o PROCAP. E nesse texto de 2004, eles se dispõem a contar, falando sobre o PROCAP, eles falam sobre alguns projetos que eles chamam de projetos nacionalistas. E esses projetos, entre esses projetos está o Robô Tatuí. Então, o Robô Tatuí não era o principal objeto do estudo deles ali, era só parte do objeto de estudo. No entanto, uma coisa que é interessante disso é que essa, até o presente momento, é a narrativa mais completa sobre esse robô, esse artefato tecnológico que a gente tinha até hoje. Então, por conta disso, eu vou fazer um contraponto. Vou contar a história do Robô Tatuí fazendo um contraponto sobre o que eles colocaram sobre isso nesse texto deles. Fiz aqui um resumo também, eles colocaram mais coisas, mas eu estou fazendo um resumo aqui para ser mais conciso. Então, eram dois robôs de observação capazes de operar até 1.000 metros e era uma proeza em nível internacional. Uma empreitada que enfrentou várias dificuldades. Os robôs não chegaram a operar adequadamente, a Petrobras mudou a política de compras e passou a alugar robôs. Mas tem uma frase aqui que eu botei exatamente o que eles colocaram, que não chegou a ser um fracasso tecnológico, porém foi um fracasso comercial. Eu vou primeiro me demorar um pouco mais nessa frase, porque justamente isso que me chamou mais a atenção e é o que eu quero discutir. Fracasso tecnológico, o que seria isso? Né? Será que é isso mesmo? Vamos ver qual é essa ideia. Peguei um trecho aqui, não está ipsiliteris, mas porque são dois artigos da revista Brasil Energy, dessa mesma época, que também citavam o Robô Tatuí, e eles falam que era um protótipo que não era comercialmente viável, que é equivalente ali ao fracasso comercial. No texto de Furtado e Freitas, ele foi feito principalmente abordando uma perspectiva tecnológica. Somente nessa última parte aqui é que a gente percebe que eles já estão deslocando dessa perspectiva tecnológica para uma perspectiva que é mais econômica e comercial ou política. Mas o que eu quero destacar também é que, seguinte, apesar disso, essa última parte, ela também, embora isso não esteja claramente escrito no texto de Furtado e Freitas, mas ela dá a entender
que aqueles problemas tecnológicos estão associados ao fato da Petrobras passar a alugar os robôs. Embora isso não esteja claro em Furtado e Freitas, esse texto serviu para outras pessoas que quiseram narrar essa história, e essas pessoas interpretaram exatamente dessa maneira. Ele está mais claro em outros textos que vieram posteriormente. Então, aqui eu estou fazendo um contraponto a cada uma dessas questões. Então, eram robôs de observação inadequado. Bom, havia na época um relatório interno da Petrobras que recomendava robôs de observação para perfuração. Além disso, robôs de observação são utilizados até hoje, então não é uma questão de ser ou não inadequado. O projeto também buscava ser incremental. Parte do que estava previsto era que futuramente haveria um robô com manipuladores, seria um robô mais genérico. Eram 2 robôs que não funcionaram corretamente. Bom, os robôs foram aprovados pela empresa em 91, e não eram 2, mas eram 3 tatuís que realizaram mais de 300 missões. Ele fala que era um índice de nacionalização elevado, como se isso fosse assim, um grande empecilho no grau de dificuldade. Mas o fato é que isso era uma política do governo, fazia parte das especificações do robô. Era o que eles buscavam quando o robô foi especificado. Porque a Petrobras buscava desenvolver, além da indústria de peças, buscava desenvolver a própria indústria nacional. Havia também envolvimento de empresas e universidades, como se tivesse muitos parceiros envolvidos nisso, mas isso era uma política da Petrobras para disseminar esse conhecimento. Por fim, ele fala que a Petrobras passou a alugar os robôs, mas os robôs, eles o tempo todo foram, à medida que existiam robôs disponíveis no mercado, a Petrobras alugava esses robôs, mesmo durante o desenvolvimento do Tatuí. Também o que aconteceu é que a questão da economia, dos preços dos combustíveis, limitou os investimentos, e há uma outra questão aqui, que é a questão da terceirização. O Tatuí foi desenvolvido pelo departamento de perfuração, e a perfuração foi sendo cada vez mais terceirizada, o que implicava em menos demanda para o Tatuí, porque se a Petrobras, se o robô pertencia ao departamento de perfuração, se eu contrato uma outra empresa para fazer isso, ela vai pegar o seu próprio robô. E, por fim, houve uma mudança na forma de utilizar os robôs ao longo do tempo, o que é perfeitamente natural de se acontecer. Bom, seguindo essa história, a Petrobras aprofundou os cortes de custo. Dizia-se na época que a Petrobras buscava uma eficiência de uma empresa privada. Não houve investimento no robô com manipulador. Aconteceu o fim da proteção à indústria nacional, e aconteceu uma situação curiosa, que os robôs passaram a ser mais baratos no Brasil que no exterior. O Tatuí foi perdendo mercado por conta disso. Nesse contexto, a Consub se alia uma empresa estrangeira e ela se tornou a maior operadora de robôs para a Petrobras, utilizando robôs estrangeiros. Nesse meio tempo, a Consub não esteja limitada ao robô Tatuí, ela também desenvolveu diversos projetos para a Petrobras e para a Marinha do Brasil, e vale especificar aqui que esse aprendizado tecnológico com o Tatuí foi muito importante para a Consub se projetar para fazer esses desenvolvimentos, como até mesmo para implementar esses desenvolvimentos. A Petrobras foi aprofundando essa terceirização, e foi necessário para a Consub ganhar mercado, ganhar escala, para poder continuar competindo. Ela se alia uma empresa nacional chamada Norsul e passa a ter uma frota de navios. A Petrobras agora já não queria mais só o robô, ela queria o navio e o robô, toda a equipe, para fazer o trabalho. Então, com isso, a Consub passa a poder competir nesse mercado. Há uma mudança no conceito de indústria nacional em 1997, no governo Fernando Henrique, e nesse mesmo ano a Consub começa a ser vendida para uma empresa norueguesa. Quer dizer, eu digo que começa a ser vendido porque foi um processo que durou mais ou menos de 97 até 2002. Mas já a partir de 98, a Consub 90% do capital da Consub já pertencia a essa empresa norueguesa. Um detalhe curioso é que, como houve essa mudança na legislação, no conceito de empresa nacional, a Consub continua sendo uma empresa nacional. Ela mudou para continuar sendo a mesma coisa, simplesmente porque houve essa mudança de sinalização. Bom, constatações dessa história. Tecnologia, diversas vezes, não só no caso do robô Tatuí, é apontada como uma razão de insucesso. No entanto, é política e economia que muitas vezes elas
buscam traduzir falhas e defeitos em sentenças de morte para um produto, para justificar o abandono de determinados produtos. No caso do Tatuí, era um robô, era difícil concorrer no mercado com preços inferiores a seus custos. E ela era obrigada a concorrer sem proteção, porque a proteção das indústrias nacionais foram derrubadas, com produtos que, em muitos casos, foram protegidos nos seus países de origem. Houve a falta de investimento também para a evolução do produto. Por fim, o fim da proteção da indústria nacional atingiu toda a indústria, viabilizando em muitos setores a produção de conhecimento no país. O país perdeu, pois deixou de produzir tecnologia. Muitas indústrias nacionais viraram intermediárias na comercialização de tecnologia estrangeira. Só para terminar o texto, eu já estou caminhando para o fim da apresentação, eu vi que já chegou aos 40 minutos aqui. A gente tem a financiarização que foi crescendo a partir da década de 90, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, aconteceu uma situação que é o fim desse empresário ligado a seu produto. Os empresários se tornaram especializados em ganhar dinheiro, em aumentar a lucratividade de suas empresas, enquanto anteriormente a gente via esse empresário que ele era envolvido com o produto, envolvido naquele desenvolvimento. E o próprio Tupinambá era um tipo, naquela época, era esse tipo de empresário. Ao longo do texto eu falo do amor que ele tinha pelo mar e pelas coisas do marinho, e pela própria trajetória dele a gente percebe isso. Para terminar, essa é uma história comum? Bom, as duas histórias iniciais já indicavam que parece que é uma história comum. Mas o próprio texto do Furtado Freito fala de outros projetos do COPACAP com características semelhantes, que tiveram um fim parecido. Por fim, eu quero citar essa questão aqui, que apareceu depois de eu já ter entregue a tese, que foi a UFRJ desenvolvia um trem de levitação magnética, que teve um protótipo que estava disponível lá no CT até recentemente, não sei se ainda está. Mas uma semana depois de eu entregar a tese, veio a notícia que o maglev da UFRJ foi desativado. Depois de anos de desenvolvimento e pesquisa, tinha um protótipo em funcionamento, gasto 18 milhões de reais no desenvolvimento, mas a UFRJ, por falta de interesse de uma empresa que investisse nisso, ela resolveu desativar. E o que a gente está vendo é a repetição dessa história, porque mais adiante, se isso se fixar como sendo uma tecnologia que vai ser aplicada na nossa cidade, nós vamos estar importando essa tecnologia. Quando a gente já tinha desenvolvido ela aqui, já tinha gasto dinheiro para desenvolver. Por que desenvolver tecnologia? Bom, no caso específico do Tatuí, foi muito ajudado pelos projetos nacionais que estavam, principalmente por estarem em vias de concretização, que deu uma força para esse investimento em tecnologia. Havia também, ao longo de todo o século XX, durante muito tempo, proteção à indústria nacional. E um fator que eu coloco muito importante, que é a inviabilidade de importar uma tecnologia, que influiu não só na questão do Tatuí, como em outras épocas também. O país começou a se industrializar porque, por algum motivo, estava impossibilitado de trazer tecnologia de fora. E por que abandona essa tecnologia? Bom, principalmente quando começa a ter possibilidade de importar tecnologia, infelizmente, parece que parece mais simples para alguns grupos que essa tecnologia venha de fora. É um conceito tá ligado ao que o Aníbal Quijano chama de colonialidade do poder, que é uma visão, olhar os interesses próprios como sendo, quer dizer, tendo uma conexão com os interesses das elites dos países desenvolvidos, em detrimento aos interesses do próprio país. Isso, nos últimos anos também, houve uma naturalização de uma série de teorias econômicas que muitas vezes são contrárias aos interesses da maioria da população do país. Eu peço a paciência de vocês, eu passei do meu tempo já um pouco, só para complementar aqui, primeiro, só para mostrar aqui uma foto do Tatuí no tempo atual, porque o Tatuí ainda existe um exemplar dele que está em exibição na sede da DSND Consub em Niterói, da empresa que substituiu o Consub. E eu quero chamar a atenção aqui para um vídeo que eu fiz utilizando 2 trechos
de vídeos comemorativos dos 60 anos da Petrobras, publicados em 2013. Ele vai fazer aqui a apresentação. O interessante desse vídeo são vídeos mostrando o robô Tatuí, embora no vídeo propriamente não é mencionado, isso é colocado fora de contexto. Bom, vamos lá. Aqui está um trechinho do Tatuí descendo na água, para mergulhando, e em outros vídeos ele mostra um trecho do Tatuí navegando. São trechos muito curtos, estão dentro desses vídeos comemorativos. O que eu chamo a atenção aqui que é o seguinte: mesmo tantos anos depois, isso é de 2013, a Petrobras está usando essas imagens, usou essas imagens. O que, no meu entender, me parece incompatível com um robô que tenha sido um fracasso. Para terminar a minha apresentação, eu faço aqui um parágrafo aqui, que é um outro vídeo também da comemorativo da Petrobras. Eu, como no último capítulo da minha tese, eu encerrei com a fala do Paulo Tupinambá sobre a Consub, sobre a empresa, eu resolvi colocar aqui com uma fala do Ney Robson, sobre um robô que não é o Tatuí, mas que eu acho que tem tudo a ver com essa história. Então eu vou colocar aqui esse videozinho rapidamente. Espero que todo mundo consiga ouvir. A gente tem como característica trabalhar com inusitado, colocar muita criatividade em cima, e o que para nós não é muito difícil, para nós brasileiros, porque isso está no nosso sangue. A gente não está aqui só fazendo robô, a gente não está aqui só fazendo equipamento para resolver problemas. A gente está aqui construindo o nosso país, né? Petrobras, 50 anos. A gente construiu esse sonho. A parte então, da minha visão da coisa, eu coloco aqui nas palavras do Ney Robson. Obrigado pela atenção de vocês. E eu vou passar agora para o momento da arguição. Vou encerrar aqui a transmissão. Obrigado, João. Essa fala final do Ney Robson não deu para ouvir, mas ela está escrita aí no último slide da sua apresentação. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente, Ivan. Ok.